Boa tarde, naves queridas. Estamos aqui começando mais uma live. Chamar minhas colegas maravilhosas, numerólogas cabalistas, Aglaé Jordão e Lu Nassif. Na celebração desse mês que já se passou, mas que ainda está se fazendo passar aqui. Olá, Osvaldo! Que honra! Seja bem-vindo, Lu Nassif! Oi, Ivan. Maravilhosa. Ale! Gente, a Ale, minha nave querida, fez aniversário nesse final de semana, então tá aí nesse pulsar. E ela que começou o ano pessoal 7, gente. Então tá aqui com a gente para falar dessa energia. Meninas, vocês que organizaram essa live para hoje, eu só fui uma intrusa e que chamei para ser aqui em casa, né? Podem Agora eu. falar. Não tem intrusa, não. Exatamente. Tem intrusa, não. Nós estamos Uma juntas em tria tudo. de tudo. É uma honra dividir com vocês esses ensinamentos da numerologia, que é a nossa paixão, né, gente? A gente está aqui, somos três numerólogas que atuamos nessa área mesmo de levar conhecimento através do simbolismo dos números, né? De como esses números agem de forma qualitativa nos nossos temperamentos, nas nossas atitudes, mas principalmente nesse mês 7 que a gente vai falar aqui, que nos leva sempre a autoconhecimento. Então, nunca foi tão buscado o autoconhecimento para a gente poder fazer esse carro avançar, que no tarô é a carta do 7. Então, meninas, dou aí a palavra para vocês e a gente vai se complementando. O tema dessa live de hoje é exatamente as vivências que a gente passou do mês de junho, que foi o mês 6, e o que a gente deve esperar, né, desse mês que a gente está vivenciando agora, que é o mês 7. E eu só queria abrir um parêntese, gente, que a gente está exatamente assim, saindo da metade do ano, que foi o 6. A gente está num ano universal 7. Então, nesse mês 7, no ano universal 7, a gente vai sentir muito essa energia do 7. E faz e abre a reflexão do que foi o ano passado, que foi justamente um ano universal 6. Então, a gente vai fazer uma reflexão de uma forma saindo do micro para esse macro. A gente está num ponto crucial, inclusive nessa semana a gente vai ter um portalzão triplo do ano, 777, 7 de julho de 2023, dá um triplo 7. Então, preparados para esse carro avançar? Então, é um mergulho e uma profundidade. Abro aí a sala para vocês, meninos. Oi, galera. Muito bom estar aqui, batendo esse papo gostoso com essas duas maravilhosas que eu amo tanto. Então, isso tudo começou que a gente estava conversando, que eu falei que eu estava atrasada, porque no mês 6 eu fiquei ausente. Não postei nada, não fiz meus vídeos. Aí estava comentando com a galera, nossa, estou tão atrasada. E chegamos à conclusão que não tem atraso nenhum, que está na hora. E a gente pode conversar sobre o que a gente passou, o que esse 6 trouxe. Então, porque é muito interessante, porque a gente falar em vida verdadeira, né? O que a gente vive, cotidiano. Então, quando a gente está no mês, a vibração, puxa, gente, não tem jeito. Então, por exemplo, eu tive que viver uma época, uns dias, que meu filho ficou doente, foi internado. E eu tive que me dedicar a ele, né? Então, o número 6 pede dedicação, amor, família. E tudo isso que acontece, eu vi uma vez um vídeo da Marisa Monte, que eu adoro, e ela falando que ela gosta muito de fazer tricô. E que a professora dela deu um ensinamento. Minha filha, não briga, como deu o nome, não brigue com a linha. Não briga. Vai desamarrando. Então, quando vem esses acontecimentos, a gente tem que receber com amor e fazer. Então, você fica ausente de outras coisas, mas neste mês foi importante, como um bom número 6, e eu, esta
pessoa que vos fala que tem 3, 6 no número, então eu vivo muito para a família, eu vivo para os amigos, eu gosto de ser doadora da casa, enfim, eu fui viver intensamente esses 6. Então, isso que a gente está querendo trazer aqui para mostrar como essa vibração é verdadeira e nos traz. E a gente tem que receber de braços abertos tudo isso que acontece. E foram várias, não foi só isso. Isso foi o ponto auge. Que até meu aniversário, que eu adoro, passei dentro do hospital. Mas tudo Você passou bem, no hospital, exatamente. tudo bem, faz parte. Não vamos brigar com a linha. Entendeu? Vamos receber. O garoto já tá bom, tá ótimo, família tá ótima, a casa tá ótima. E vamos em frente e vamos para o mês 7, né? E vocês? O que aconteceu com vocês no mês 6? Fala, Glaé. Boa tarde para todas, para todo mundo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Realmente, gente, esse mês 6 foi assim algo para mim inédito. Porque a Lu falou em atraso, atraso estou eu vivendo. No bom sentido. Todo ano 6, em vez de eu viver um 6, eu vivi um 5. Eu passei viajando. Passei fora da minha casa. Fora de toda aquela energia que o 6 traz, né? Que é a ligação com o lar, com a casa, com os familiares. E eu passei afastada da maior parte dos meus familiares. Quando chegou agora no final do ano de 2022, eu retorno para casa. E vem intensivamente todo esse resgate, essa energia dos 6 me pegou, me abraçou, quase que me sufocou e eu fiquei voltada para essa casa. Mas, ao mesmo tempo, gente, foi assim muito interessante, porque eu vivi a vibração do 1, do 2, do 3, do 4, que foi extremamente trabalhoso, o 5, com altos e baixos, com muitas mudanças, muitas situações assim inéditas, Aqui, que ficaram... deixa eu te interromper, Malu tá falando aqui. Você estava vivendo 6, sim, estava cuidando do maridão lá. Sim, de uma certa forma, sim. Mas eu estou falando assim dessa ligação com a casa, com o lar, com o ninho. Né? Concordo contigo, Malu. Cuidar do maridão é excelente, faz parte, né? Inclusive de manter essa família sempre unida. E eu sei, meninas, que esses meses de mês 6 foi assim inédito, cheio de surpresas, mas surpresas boas que traziam para todo essa energia de amorosidade, de afetuosidade. Então, recebi pessoas amigas, recebi familiares, inclusive a filha chegou de surpresa. Tive que dispensar cuidados de saúde comigo, com as filhas, com o próprio marido que chegou, sabe, de viagem, ficou dias em casa. Daí, festa de São João na minha casa, com todos os amigos da vizinhança. Então, foi assim uma loucura, foi intenso esse 6. Foi muito bem vivido. Eu sou muito grata. E conseguimos também uma coisa muito importante. Durante todos esses dias meio que atropelados no bom sentido, mas cheios de amor, toda uma harmonia ao mesmo tempo. É incrível isso, você dizer que algo está agitado e ao mesmo tempo está harmônico, tá? Mas foi o que aconteceu, ao menos aqui na nossa casa. Então, vocês foi muito bem vivido. Gente, na hora que a gente fala do 6, até para as pessoas, né, que estão entrando agora e tentar identificar dentro da sua vida, né, aplicar aí no seu dia a dia essas vibrações, vamos relembrar um pouquinho do que significa essas energias do 6. Isso. Como a Luna Cif e a Aglaé falaram muito bem, muita questão relacionada a cuidado, a zelo, mas de responsabilidades familiares. É algo que sempre é um momento da nossa parte, né, evolutiva dentro aí desses 12 meses. Exatamente o 6, ele está no meio, gente, dos 12, né? Inclusive, na astrologia, a gente vai olhar isso como se fosse assim, o 6 tão ligado a destino, a escolhas, a livre-arbítrio. Ele vai falar dessa união dessas duas polaridades, da luz e sombra. Por isso que até na parte do zodíaco, o C assim, a gente olha a sombra complementar de um signo contando 6 casas a menos, ou a mais, no caso, né? Então, assim, quando a gente olha esse 6, é a oportunidade que a gente tem justamente de botar
pesar, selecionar, analisar luz e sombra, buscar equilíbrio. E a família é o maior chamado para a gente buscar esse equilíbrio. O 6 ele vai falar de saúde, de rotina, de bem-estar, do dia a dia. As 3 aqui passaram por questões ligadas à saúde. Quando a gente não dá essa pausa para a gente se ver, a vida vai mandando as demandas, né? Sim. Eu fiquei resfriada e ainda estou até agora, gente, tentando me tratar ainda, porque é um momento que a gente fala assim, a gente também fica vulnerável. Né? A nossa saúde é um alerta, é um start da nossa vulnerabilidade. Para a gente olhar os nossos pensamentos, as nossas relações, o quanto que nessa busca de cuidar do outro, às vezes a gente se negligencia, né? Então, assim, como que a gente pode olhar esse equilíbrio do dar e receber, dessas trocas, né? Dessa harmonia? Então, filho vai ser chamado, amigos. Eu busquei muito trabalhar isso também através das amizades. Bater aquela vontade de se nutrir, aquela vontade de buscar esse bem-estar mesmo, cuidar da casa, estar em casa, cuidar do ninho, ficar mais bonita, mais cheirosa, se cuidar mais, olhar para a saúde, para as atividades mesmo do dia a dia. E, gente, e na sombra? Como é que vocês sentiram a sombra desses 6? Querem falar alguma coisa? Porque vai falar, se a gente fala de afeto no 6, a gente também vai falar de carência. A gente vai falar dessa busca de ser nutrido, cuidado também pelo outro. A gente vai falar de música. Então, o 6 está muito ligado à harmonia, né? Esse equilíbrio. Então, na sombra, que músicas talvez a gente foi atrás? Aí a Luna Cif foi atrás de certas mensagens, né? Por Marisa Monte. Fala do tear da vida. Isso são elos, né? E aí fala de nós. Nós vem uma sombra desses 6. O que a gente se apega? O que a gente não está deixando ir? Fala, Naci. Olha aqui, para começar, você está no Rio de Janeiro e eu também? Você está de camiseta e eu de casaco? Não, mas eu estou fechada. Eu estou fechada. Sabe o que eu fiz? Eu fechei minha janela porque eu estou com um vizinho de obras aqui. E aí eu botei uma camiseta que é quase um... Mas não foi que eu estou vermelha, é o nervosismo da pessoa, tá vendo? Gente, dá para ver aqui. Para as pessoas Naci, eu tô em entenderem, chamas. nós temos um grupo que cada um é de uma parte Do Brasil. Brasil. A Glaé está na Bahia. E as únicas que estão pertinhas sou eu e Van Vidal Linda. Hoje em Jacarepaguá. Você está em Curitiba ou está em Caraí? Estou em Jacarepaguá. Estou em Curitiba. É em Cura. E aqui é um frio. Aqui faz 2 graus a menos. Eu estava com muito frio. Mas veja bem, eu tenho uma amiga que ela faz um estudo que ela fala que eu sou sanguínea. Então, assim, dependendo do estado de espírito, se eu tô focada numa coisa que me dá paixão, eu viro brasa. Eu tô brasa. Eu tô toda apagada. Que linda, bem sensível, bem emotiva. O mês 6... Transparente. Eu vivi luz e sombra. Fale. Talvez por conta de tanta doação, né? A gente fica carente, cobra muito, tem mais ciúme. Aí dá uma melecada em tudo, entendeu? Cobra, sabe? Se atropela, porque é isso, né? O número a gente não vive só o sol, a luz o tempo todo. Quando a coisa está efervescente, você vive a sombra junto. Então, eu tive crises, sim, fiquei muitas vezes para baixo por conta de, às vezes, é tanta doação, sai tanto que a gente fica carente, fica com buraco, né? Vai ser até interessante agora o mês 7 para a gente voltar para dentro. Que eu vou precisar desse mês 7 para fazer essa viagem para dentro de mim. Então, eu posso dizer isso, que eu vivi intensamente luz e sombra o tempo todo. Você sentiu ciúmes, Nassif? Hã? Você sentiu ciúmes? Muita coisa. Muita briga por ciúme, muita coisa. É mesmo, Nassif? Eu sou assim. Eu tenho isso. Porque, olha,
Por que, gente, que leva ao ciúme? O 6, nessa questão do cuidado também, tem uma coisa, às vezes, chamada detalhes. O 6 é justamente, ele lida numa tônica da arte, que é o refinamento. É de ficar preso em alguns detalhes para poder transformar aquilo, deixar mais belo, mais harmônico. E na sombra, esse excesso faz com que se apegue. Então, não fala, né, que a beleza vive nos pequenos detalhes, mas aí tem o outro lado na sombra que fala, o diabo também vive dos detalhes, né? Então, assim, tudo que nos leva para a luz, nos leva para a sombra, dependendo da nossa parte emocional, de como a gente estiver encarando uma situação, se a gente não está transbordando, se a gente está numa escassez, se a gente deu mais para o outro e deixou de nutrir a si, essa balança vai ficar E aí vem desfavorável a e você cartinha acaba sendo 15 do cobradora. diabinho, né? O diabinho, que 5 e 1, 6. E o diabinho atenta, entendeu? Dá cacetada. Mas tudo E aí, bem. ao invés da gente, né, valorizar, a gente acaba se desvalorizando. E aí pode gerar, inclusive, gente, nessas crises de ciúme ou de cobrança, a obsessão. Faz parte também desse 6, né? Esse amor que deixa de ser amor e que a gente fala, virou apego, né? É algo que não deixa o outro ir, não respeita o livre-arbítrio do outro. Então, isso serve para todas as relações. O 6 justamente vai trabalhar essas escolhas de um lado de luz ou lado de sombra para a gente traçar a nossa principal nutrição, né? E aí, Aglaé, e você, como é que vivenciou a sombra do 6? Olha que interessante. Eu não tinha me dado conta, mas eu também no mês 6 senti ciúmes. Consegui me controlar muitíssimo, respirar fundo e dizer, não, respira, você não tem mais idade para ter uma crise. Não tem idade. Mas eu senti ciúmes e eu, sabe que agora eu tinha até esquecido, meninas. E assim, o que mais de sombra? Preocupação com a saúde. Eu tive preocupação com alguns resultados de exames meus. E, de uma certa forma, eu estou sempre preocupada com a saúde dos meus familiares, porque algumas pessoas precisam ter um pouquinho mais de cuidado no dia a dia, até para se manterem sempre saudáveis. E eu, como um bom 6, com uma tendência negativa de controle total e absoluto, né? Fico nessa tensão e nessa preocupação. Claro que eu busco mudanças nisso, né? Nesse autoconhecimento, agora eu procuro me corrigir, né? Mas achei muito interessante a questão do ciúme, que daí eu me alertei, que depois de velho eu senti ciúme do meu velho. Você não tem idade. Aqui, a Sayonara está falando que ela também entende muito disso, que ela é psico 6. E Vânia Gadini falando que o 6 fora da casinha gera arrogância em querer cuidar muito. Isso. Sim. Isso. E chegou um determinado momento que meu filho, que eu estava com ele no hospital, falou assim, vai embora, me deixa. Me larga. Tá ótimo. E eu Gente, eu tenho... largar. Então, a nossa arrogância, né, de querer, não, se eu não estiver perto, nada vai dar certo. Imagina, né? Nossa, Lu, você tem 3 6. Eu 2 já sinto isso, imagina com 3 6. Meu Onde vocês possuem 6, meninas? Querem falar? Eu possuo no destino e na expressão. Eu também tenho destino 6, Aglaé. Eu tenho destino 6. Eu tenho 2, não tem 3, não. Não, então eu entendi errado, desculpa. Eu tenho na missão. Não, eu acho que ela falou, acho que uma hora ela falou que tenho 3 vezes o 6. Eu tenho na missão e na expressão. Olha, o que acontece? Eu tenho 6 de destino, então igual a Glaé. O que é o destino, gente? É a jornada que a gente vai percorrer. Então, dentro de todos os números que a gente possui no nosso código, esse do destino, ele vai falar muito do que o divino convoca a gente e o caminho a gente a trilhar. Né? Então, é como que a gente tem que aprender, desenvolver a nossa caminhada com amorosidade, com laços, com afetos, mas a gente sempre vai ser testado a fazer isso de forma a equilibrar essas potências de luz e de sombra, né? Eu tenho 6 ainda no arcano base da minha pirâmide. Então, né, na hora que a gente traça a pirâmide de vida, a gente vê aquela como se fosse uma lanterninha, aquilo que vai direcionar a nossa caminhada, nossas escolhas, né? Também tenho 6 de bloqueio. Então, gente, bloqueio do 6 é um curto-circuito
de como que a gente tem que lidar com essa amorosidade. Vai falar muitas das vezes dessa questão mesmo da gente buscar essa nutrição, da gente se amar, né? Então, quando a gente olha isso, é como que a gente busca esse equilíbrio, se priorizando, se nutrindo, sem esperar do outro, mas contribuindo. Quando a gente fala de destino 6 ou de expressão 6, né, que a Nassif tem, é como se fossem ferramentas que a gente possui, gente, porque o 6 está muito ligado à utilidade, servir. Ele está ligado à natureza, aquilo que a gente pode oferecer para o mundo. Então, se a gente fala que a gente tem essas ferramentas do 6, oferecer o amor, ser amor, né? Não é dar, é ser. Então, isso para a gente também é aprendizado. Mas vai falar muito. E é interessante que, assim, eu tô esse ano, cada mês que se passa, eu faço aniversário dia 30, então mudo meu mês pessoal sempre no final do mês, e eu já entro no mês seguinte como se fosse uma casinha à frente. Então, eu passei o mês de junho no meu mês pessoal 7. Então, já foi o 6 com o 7 que é a minha expressão. Entro no 7 agora com a energia do 8. Então, muitas das vezes eu vou me atropelando assim essas energias, sabe? Já vou vivenciando. E interessante que, assim, a gente pode olhar para todo mundo que está assistindo essa live, na hora que a gente vai falando do 6, pessoas que nasceram no mês de junho, pessoas que nasceram nos dias, né? Que vai dar uma redução ligada a 6, dia 15, dia 24. A gente pode falar de quem nasceu no signo de Virgem, porque também está associada essa energia de organização, de nutrição, de detalhes, de controle, né? Então é algo que são pessoas que o 6 fala de terapia, cuidado. Todo mundo que se propõe a servir, a cuidar do outro, dar um amparo, dar um equilíbrio ao outro, levar a essa busca de bem-estar, de acolhimento, trabalha com essa energia do 6. Então, e todo mundo tem 6 no mapa astrológico ou numerológico de alguma forma, gente. Né? A gente vai tentando equilibrar. Ó, o Alceu já está colocando aqui. O Alceu é o marido da Aglaé? Sofreu aí, o Alceu, com os ciúmes da Aglaé? Conta pra gente. Ele não sabe que eu tive essa crise, eu escondi. Ele não sabe, não sei se ele não percebeu, porque ele é muito sensitivo, ele é muito sensível. Eu tenho a impressão que ele percebeu, mas também dissimulou a situação para não botar lenha na fogueira, sabe? Ele tá rindo lá, kkk. E o ciúme, gente, pode ser através desses relacionamentos diretos, como amizades, amigos de trabalho, né? Assim, ciúme, às vezes, de um cargo, de uma posição que você tenha. Um animalzinho de estimação, né? Até as plantas, a gente fala de 6, a gente fala de flor, a gente fala de natureza. São aquilo que são as coisas que vão exigir que a gente dê um cuidado, um zelo, uma atenção, né? Olha a Lúcia Paim também aqui, outra numeróloga maravilhosa. Seja bem-vinda, Lúcia. Agora, o que é interessante no mês 6 que eu vivi também, que eu tive essa procura de amigos. Tive muita vivência com amigos. É a nutrição maior do que com amigos, gente? E como nutre. A amizade é fundamental. Como nutre. Nossa, parece que dá um boot assim, você fica de outra forma, sabe? Os amigos te confortam de uma maneira, é uma palavra. Então, eu tive muito esse apoio, esse envolvimento com os amigos no mês 6. Isso foi genial, genial. A amizade é algo assim importantíssimo, né? Ela nos alimenta, ela nos ampara. Nossa, e é principalmente porque é uma coisa ligada ao amor visto através das escolhas. Os amigos são aquela família que se escolhe, né? A convivência que se escolhe. E é uma forma da gente trabalhar o conceito do 6. Um dos arquétipos do animal, né, do 6 é o cão, por sua lealdade, de ensinar a amorosidade, essa entrega genuína, né? Onde se, na verdade, espera muito pouco em troca, e que eles vão, né, se adaptando, na verdade, meio que numa simbiose da casa, dos participantes da casa, dos seus donos, né? É ali uma troca muito bacana. E, por outro lado, de praticidade, as abelhas, gente. A gente olha a abelha, aquela que faz o mel, trabalha o aspecto do trabalho em equipe. O 6 fala muito disso, de trabalhar em equipe, um coletivo, né? De vestir a camisa juntos. Esse servir
junto de um propósito, né, muito virginiano. Então, as abelhas, até o formatinho da colmeia é em hexágono, né? Esses 6 lados Uhum. que vão ligados para essa harmonia. E cada um sabendo a sua função. E aí as coisas na natureza trabalham de uma forma muito, né, equivalente. Por outro lado, quando a gente olha para o aspecto da arte do 6, essa arte mais refinada, a gente fala de uma coisa chamada do belo. E é muito importante, já que a gente vai falar agora desse mês 7, quando a gente fala do 7, a gente fala de aperfeiçoamento, a gente fala daquilo que é um aprendizado para a nossa evolução, desenvolvimento, né? E a gente aí vai abrir todas as possibilidades do 7. Mas para um 7 evoluir e ser bem trabalhado, a gente vai ter que ter essa pausa para refletir sobre o 6, sobre essa casa anterior, sobre o que foi as nossas escolhas, o que move as nossas escolhas. E aí tem 3 aspectos ligados à arte e à harmonia do 6, que é o bem, o bom e o belo. Sim. São 3 Bs. O que a gente escolher para si, e a gente, às vezes, na hora da escolha, a gente sabe quando a gente está fazendo uma escolha certa e uma escolha que a gente já sabe que tem tudo para dar errado. A gente tem que se perguntar, esse relacionamento, essa amizade, esse trabalho, esse servir, essa casa, tudo que a gente, essa comida, tudo que a gente está se nutrindo, isso vai ter um efeito que a gente nunca tem como saber como é, mas a gente já tem uma ideia, um script, vai ser trabalhado para o bem, é uma coisa boa, isso é bom e isso é belo. O que é o belo? É uma harmonia diante das diversidades. Será que isso tem condições de dar certo? Ok. O que vocês acham? Então, Claro. Muitas das vezes a gente não escolhe, né? A gente deixa a vida levar. eu acho que esse mês 7 vem para a gente para fazer muita reflexão, né? Para a gente pensar. Gente, eu já estou me sentindo assim. Tanto que até essa coisa da live que eu fiz ontem, a live não, poxa, que eu fiz ontem, né? Que eu já falei de Santo Antônio, essa live hoje, olha quanta coisa a gente está Gente, deixa vendo. eu dar um corte. O pessoal que está assistindo a live, tanto a Glaé faz vídeo, quanto a Nacife, quem está vindo, né, como meus amigos, mas fiquem à vontade para olhar o perfil delas, porque cada uma tem uma forma muito bacana de falar da numerologia. A Lu Nacife tem uma característica que ela faz vídeos bem curtinhos, bem reverentes, nessa energia dela de dizer logo para que veio. Então, assim, é muito legal. E a Glaé traz uma profundidade também, ela é pragmática, ela vai colocando em quadrinhos, ela quer explicar. Então, assim, e eu, textão, né? Podcast. Na verdade, eu sou bastante conteudista. Eu tenho muito, assim, o meu... Ainda professora. Está muito Ela é inerente à minha professora, alma. gente, é Então, maravilhosa. eu gosto de pôr as coisas em quadradinho, ajeitadinho, organizadinho. E eu nasci em abril, né, gente? Eu tenho um 4 também, que me enquadra muito, né? Então, eu fujo um pouquinho dos vídeos. Mas eu prometo me soltar mais, até porque eu acho que fica mais agradável para as pessoas, porque eu vejo quando eu assisto os vídeos de vocês. É muito gostoso, a gente sente vocês mais presentes. Mas Né? olha Então, só, é muito legal. interessante isso, né? É ver cada um tem um jeito, né? A Vidal linda com 3, 30 dela, 3 com mais 0, a potência da oralidade dela é o must. Você que traz essa coisa de mestre, de professora. E eu tenho pressa. Eu tenho uma pressa. O 5! O 5, meu, eu tenho uma pressa danada. E tenho muita impaciência, que eu tenho Isso que eu ia falar, a paciência, né? O culto Mas 3. é super bacana, porque justamente assim, se a gente vai falar do 7, gente, a gente tem que lembrar o que o 7 é formado. 3, o divino, o mundo das ideias sobre o 4 da matéria, o que precisa ser prático. E quando a gente olha em cima, pegando aqui a carta do tarô, né, da carta do carro, o 3, tá vendo aqui? Tem 3 estrelinhas em cima do condutor, que somos nós,
quem vamos conduzir o nosso carro sobre o 4, o quaternário, o quadrado, a matéria, o mundo materializado. E aqui a gente tem as polaridades. Mas quando a gente olha aqui em cima desse 7, a gente tem uma coisa que é como se fosse um símbolo ligado ao Sol, a consciência. Então, essa luz una do branco, dessa consciência, vai incidindo sobre esse prisma, o 3, e vai gerando as 7 cores. E quando a gente fala de 7 cores, a gente abre essa diversidade. O 7 está muito ligado àquele número que vai ser, né, associado a uma perfeição, mas a gente sabe que a perfeição é algo divino. É justamente desse encontro, né, do divino sobre a matéria, esse encontro perfeito, mas que nos abre essa possibilidade que o 7 sempre vai te dizer assim, tem algo além. Esse carro precisa deixar algo para trás e avançar. E sobre as 7 cores, você tem as outras possibilidades. São 7 mares, são 7 pecados, são 7 virtudes, são 7 guardiões, são 7 chakras básicos. A gente sabe que tem muitos outros, né? Então, ou seja, 7 possibilidades. Lunacif é uma possibilidade dessa praticidade. Aglaé, outra possibilidade que vai aprofundando e vai colocando em ordem nesse 4 aí, né? Para a gente expandir, para a gente ter uma coisa que o 7 gosta muito, que é fundamento, né? Fundamentar, ser pragmático. Luna Sif traz os videozinhos dela falando do cotidiano, do dia a dia, levando a numerologia para ser aplicada nas coisas corriqueiras, nas pequenas reflexões. Aí eu já venho com um monte de coisa que nem sempre todo mundo vai ter uma paciência, vai ter que, né, assistir em pequenos detalhes, mas que a gente tem que olhar e falar assim, estou sendo verdadeira com o que eu quero passar? Por que que eu vou me adaptar a algo que não fala sobre minha forma de ver a vida, né? E olhar essa diversidade e falar, tá tudo certo, tem público para se conectar. O 7 vai falar de conexão. É essa conexão, essa associação. Fala, Aglaé. Na verdade, eu também trago muito isso das coisas assim mais aprofundadas, embasadas, né, na busca do conhecimento, porque eu tenho o número psíquico 7 e a impressão 7. Eu nasci dia 16. Eu nasci dia 16. Então, 1 mais 6 é 7, gente. E uma coisa muito interessante que Pitágoras, né, que foi o grande estudioso, né, dos números, que ele enumerou, ele criou 10 leis. 10 leis que são conhecidas como as 10 leis de Pitágoras. E a 7ª lei é voltada para o número 7, que seja a lei da evolução cósmica. Então, no momento que a gente consegue esse equilíbrio do espiritual com a matéria, nós evoluímos, né? O universo nos ampara dentro de uma evolução, né? Então, eu achei muito interessante isso, né? A evolução da lei, a evolução cósmica ser a 7ª lei criada por Pitágoras. Assim como as 7 leis, né, herméticas, Caibalion, né? O Hermes Trismegisto vai falar muito disso, falou né? muito disso. Tudo começa no mentalismo, o universo é mental e tem suas associações. Então, mas é muito interessante essa história do 4 e o 3, né? Que é o físico, que é o quadrado, o 4 é um quadrado, terra, e o triângulo, que é a coisa espiritual. Então, é nessa aí que Jung fala da individuação. Quando você vai pegar este carro, olha lá o carro, você vai pegar esse carro e vai viajar para dentro de você. Exato. Vai deixar para trás. Essa consciência, esse uno, a sua essência, para você conseguir trilhar o seu propósito. Quando a gente pensa nesse carro aqui, antigamente tinham as corridas romanas, as bigas, né? Onde você, para participar dessa corrida, você tem que ter muita confiança em quem você é, na sua preparação. Como hoje, para a gente dirigir, a gente tem que passar por uma autoescola, mas a gente tem que ter a prática. Então, aqui é o momento, gente, de que fala de avanço. A gente fala aí dos setenários, né? Assim, dos ciclos de 7, e depois a gente vai ver de 9 anos. Eram 7 planetas básicos. Se a gente para ver isso, os 7 dias da semana, cada um era um nome ligado a um planeta básico. E aí a gente chama como corpo celeste, né? Começa pelo Uno, pelo Sol,
que é o domingo, que é o Sunday, dia do sol. Depois você vai para a segunda-feira, lunes, ou Monday, né? Ligado a esse, o dia da lua, que é o segundo, né? Esse 2, essa sacerdotisa. Depois você vai ter aí Marte, que é ligado a Marte, né? Sexta-feira, que é o terceiro planeta, que aí é o dia para a gente começar qualquer programação que a gente precisa de força. Às vezes a gente quer entrar na academia segunda-feira. Não é uma boa. Vai na terça. Segue a dica do Lunacif. Segue a dica. Dia de Marte, do guerreiro, aquele que vai para as batalhas. Quarta-feira, vai entrar ali como dia de Mercúrio, miércoles, o planeta da comunicação. Então é muito usado, inclusive, até na espiritualidade, né? Segunda, quarta-feira, essa conexão dos três mundos. Depois a gente vai passar para quinta-feira, que é dia de Júpiter, que é ligado à expansão. Sexta-feira, dia de Vênus. Então, por que a gente fala sexta-feira, né? Por que vai estar ligado a esse relacionamento? Por que vai estar ligado às escolhas? A esse nutrir, a esse feminino. Sábado, o sétimo dia ligado a Saturno, o Sabá. Então, é aquele dia, no sétimo dia, Deus descansou. Na verdade, é um descanso mais olhado para, assim, contemplação. Deus contemplou a sua criação, viu ali o seu potencial evolutivo, né? E aí vem Jesus, faz cura no sétimo dia e fala, eu preciso, o meu servir, o meu propósito, o meu chamado. Na né? Então, se somos. Muita coisa, na espiritualidade, muita coisa vem com o número 7. Inclusive na Umbanda, né? Sim. 7 linhas da Umbanda, tudo, a gente tem, assim, o 7 é como se fosse um chamado, né? Tanto que na astrologia é a casa de Libra. É muita busca, assim, evolução através dos relacionamentos. Inclusive, a gente busca... tem 7 letras, já reparou? E sabe uma coisa ligada ao 7, Nassif? Teve um estudo que eu estava fazendo, assim, do Pai Nosso, que é uma oração, assim, né, a mais importante que eu acho, se a gente conseguisse vivenciar o Pai Nosso, que foi, né, algo que Jesus usou isso para demonstrar para a gente o que é essa conexão. Ele faz no Pai Nosso os 3 chamados divinos sobre os 4 chamados da matéria. Então a gente tem... Vamos aí comigo para não perder, né? Porque na hora de colocar aqui, tirar da mente para as palavras, eu posso me perder. Pai nosso que estás no céu, é um chamado. Santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Já foi ali os 3, né? Sim. Depois, para a parte material. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Seja feita... Não, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já me embolei. Volta aí. Volta aí, então, nos 4. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, mas volta nos 4. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E aí a gente tem também uma forma da gente olhar... Não é? São 7, 3, na verdade, ligado à parte divina e 4 ligado à parte material. E uma outra questão, Jesus, na cruz, no leito da sua morte, ele fala 7 palavras. O 7 é muito espiritual. É muito espiritual. E a Luna é o número mais místico. Místico, né? Místico, sim, é um número sagrado. É sagrado. O mais falado na Bíblia. O 7 envolve mistério. Sempre tem um ar de mistério no que envolve, nesse envolvimento dessa energia do 7. E também, conforme o livro do professor Carlos Rosa, tá, ele fala que no mundo, na esfera superior, o nome de Deus também com 7 letras. Também tem o nome de Deus com 7 letras. E se nós pesquisarmos mais, nós vamos encontrar 7 virtudes,
que é a fé, a esperança, a caridade, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Isso. Em contrapartida, nós temos os 7 pecados capitais, que são soberba, ira, inveja, luxúria, gula, avareza e preguiça. Então, Porque, na você vê. verdade, o 7, a Sayô lembrou bem, faltou, venha a nós o vosso reino. Eu sabia que eu ia esquecer alguma parte. Sabe por quê? Uma coisa é a gente realmente falar sem interrupção. E outra coisa é quando a gente tem que pausar para explicar. Aí eu já sabia que eu ia me perder. É normal. Mas se vocês pararem para fazerem o Pai Nosso, mesmo que a gente faz, mas não fazendo um automatismo, né? Nessa automatização, e olhar realmente assim, é o que a gente precisava, gente. Se a gente aceita, se a gente confia, se a gente tem confiança primeiro em quem a gente é, se a gente tem confiança nas leis do universo e a gente se prepara, se compromete com o nosso aperfeiçoamento, a gente vive esse Pai Nosso. A gente precisa, é um mínimo, aprender o que é o amor, que é o 6, fazer boas escolhas voltadas para a nossa evolução, é o 7. Se a gente parar realmente para olhar esse ensinamento, é o simples da vida, que a gente não consegue, a gente tem a dificuldade de conseguir viver em plenitude. O 7 vai falar de fechamento de ciclo. O carro aqui na carta do tarô tem várias lâminas, né? Tem algumas lâminas que mostram aqui cidade, mostram rio, mostra aquilo que é deixado para trás. E aqui, esse condutor, ele está se aperfeiçoando. Uma das coisas que a gente fala do 7 é uma coisa muito ligada a perfeccionismo. O 7, como está muito ligado à perfeição, né? Ele, às vezes, não admite que ele não sabe. Aí ele tem que aprender a humildade do aprendiz. Ele é um grande professor. Mas ele tem que aprender a humildade de aprender, né? De se reconhecer falho, reconhecer essa sombra que a gente tem junto com a nossa luz, para que a gente se comprometa com o nosso aperfeiçoamento. Então, tudo que é inclusive reencarnação, quando a gente fala a gente retornou, se a gente está retornando aqui nessa oportunidade, é para evoluir. Então, se a gente já está aqui, já é para a gente estar ligado. A gente precisa consertar, reparar, voltar um pouco, dar uma ré, né? Pedir, fazer as pazes com essa essência, com as pessoas, com as nossas atitudes anteriores. E às vezes o 7, nessa busca de não errar, acaba não avançando. Não Mas, na verdade, deixando aquele ciclo para trás, né? Fala, Glé. Na verdade, é o seguinte, como o 7, ele te leva, assim, à busca de conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento de um modo geral, e ele se aprofunda, ele é exigente consigo e com os demais, ele se aprofunda. Então, às vezes, eu tenho a impressão que, se ele não estiver vigilante, ele vai aparentar a soberba, a ser assim, arrogante, né? E por causa do tanto de conhecimento que ele adquire, né? Ele fica num nível muito elevado. Samira Abud costuma falar, nós somos, muitas das vezes, com uma cabeça obesa de conhecimento, num corpo raquítico de experiência. Aí que, ó, é muito legal isso, é lindo isso que você falou. Depois tu manda para nós. Coloco aqui embaixo. Tá. Porque, às vezes, principalmente quem tem 7, gente, às vezes a gente fica no mundo das ideias. A gente fica nesse mundo da teoria. E o que o 7 fala justamente é a perfeição. O nosso aperfeiçoamento se dará através da união da teoria com a prática. Sim, é o compartilhar. É o compartilhar. Então, quando você tem 7, né, forte, e é professor, é cientista, de uma certa forma tu está buscando o equilíbrio. Porque tu tem que compartilhar esse conhecimento. Tem que dividir. Né? Tem que passar compartilhar, se a gente for parar para analisar, é justamente essa conexão. Sim. Tudo que conecta é uma troca, é um aprendizado e é um ensinamento. Sim. Muitas das vezes o 7, na sua arrogância, ele vai falar assim, eu vou compartilhar. Ele vai dar, aceitem. É a verdade. E aí gera aquela arrogância que muitas das vezes vai culminar no 16, na torre. Sim. De falar, não, saia, vai demolir, vai trabalhar sua humildade. Cadê ali a troca com o outro, o aprendizado com todos? Cadê essa troca, esse aprendizado com o pequeno, com a criança? Né? Sim. Então,
a gente, olhando e observando a natureza, a gente tem como aprender a todo tempo. E a maior forma da gente evoluir, não adianta a gente ficar na teoria, senão a gente ficaria... O 7 está ligado à meditação, o mestre da meditação, o monge, né? Mas que se ele não se abre para esse relacionamento, como que ele vai ser testado? Exatamente. E aí, por exemplo, eu não tenho 7 nenhum. Eu tenho a cabeça magra, então, né? Quem tem o 7 tem a cabeça gorda, eu tenho a cabeça magra. Meu negócio é prática. Vamos para a prática. Você deve ter... Libra, você tem alguma coisa na casa 7, Lu. Aí a gente une a astrologia e numerologia. Ah, bom, não sei da astrologia. Não sei da astrologia. Teria que ver meu mapa de novo. Mas o que às vezes eu acho interessante, não acho bom num 7, como a gente vai entrar no mês 7, é que a gente não entre num lugar muito crítico com o outro, onde o outro não sabe fazer, só você sabe. O outro, mesmo dentro de casa, se coloca, tá errado o que você faz, se a pessoa vai te ajudar, tá tudo errado. Isso é ruim, é a arrogância do 7 em saber, diante da sabedoria dele, que ele é detentor de tudo, todo saber. E não é verdade? Então, a gente tem que exercitar também isso nesse mês. Né? Claro, a humildade. Claro. E não deixar... Gente, e lembrando, né? Esse mês 7 no ano universal 7. Essa energia está forte. Eu acho e principalmente numa coisa, porque a gente está sendo regido pela Lua. Minha voz está muito baixa? Malu falou que minha voz está... Não, é porque parece que você está tendo que botar força para falar. É assim, o eco. Não está dando eco, não, mas é como se você estivesse longe da câmera. Não sei se... Eu ouço bem, Lu. Eu ouço bem, Lu. Na próxima eu vou botar fone. Não, ô, Lu, mas está dando para ouvir. Lu, aproveita para você que é prática, para alertar a todos que estão assistindo a live quais são, assim, as vibrações que estarão mais presentes nesse mês 7. Como que as pessoas serão tocadas pela energia do 7. Coloca você que é tão prática, tão assim, rapidinha nas colocações. Rapidinho. Rapidinha nas colocações. Por favor, não me comprometa. Vai, Lu. Eu acho que até a Vidal já falou tudo, né? Toda essa conexão espiritual. Olha, senso de análise, crítica, seletividade. A gente tem que lembrar que um dos arquétipos do 7 está ligado ao gato. Pensa no gato, gente, ele é seletivo, ele é desconfiado, ele não vai com todo mundo justamente por conta desse senso. Ele tem uma sensibilidade que vai além do mundo da matéria. O gato, ele enxerga em outras dimensões, né? Ele percebe aquilo que é sensível, não é só visível, palpável. O 7, ele vai ter uma visão muito mais assim, voltada para partes mentais, psíquicas. A gente tem que tomar muito cuidado nessas reflexões que estão sendo geradas. Por que a gente está sendo levado a olhar para dentro, a analisar? Porque a gente precisa avançar. O que a gente vai deixar para trás? Né? Então, essa seletividade, essa inteligência é justamente de selecionar o caminho que a gente quer seguir. Vai falar de fé, vai falar de espiritualidade, vai falar de busca de meditação. É um momento de olhar para a essência, olhar para dentro, querer conhecer, estudar, se aprofundar. Olha o formatinho do 7. Olhar para o horizonte, ver uma coisa que gosta e rampa para baixo. Precisa se aprofundar em algumas questões, virar especialista de alguma coisa. Então, se a pessoa está voltada para isso na espiritualidade, qual o caminho que você tem que estar conectado? Se está voltado para a parte profissional, em que você precisa se aperfeiçoar para você se capacitar e aí sim evoluir na sua parte profissional. Relacionamentos, a mesma coisa. Né? Às vezes a gente vai estar muito mais sensível a depressões, a síndrome do pânico, a questões mesmo psíquicas, voltar-se muito, às vezes, para recolher. Então, cuidado com o isolamento demasiado. Usa isso, né? Tenha contato com a natureza, água corrente, coisas que você trabalhe, né? De botar o pé na terra, rio, mar, cachoeira, essa conexão com essa parte ambiental. Vai falar de aquilo que é secreto, aquilo que está mais escondidinho dentro de você. Por isso que leva, às vezes, a gente encontrar com a nossa sombra. A gente precisa
reconhecer potências, a gente precisa reconhecer aquilo que a gente negou ver, que estava lá no mistério, estava oculto. Oculto do mundo, mas oculto da gente também. Vai falar, gente, de evolução. Para a gente evoluir, a gente tem que sempre deixar algo para trás. O que a gente quer deixar para trás? O que precisa ser superficial e o que precisa, né? A gente ainda olhar melhor. Então, assim, cuidado com remédios, cuidado com drogas, cuidado com aquelas relações mais tóxicas, porque às vezes, cuidado com o uso demasiado da tecnologia do celular, se for para te isolar, porque são coisas que às vezes esse psíquico vai se recolhendo de uma forma sombria, ao invés da gente procurar fazer uma análise, procurar um atendimento médico, bons amigos, coisas que levem a gente a olhar a vida de uma outra forma, né? Eu acho que eu fui sucinta, hein? Foi super! Super sucinta! Acho que eu fui, Super sucinta! Olha só, Deixa. sucinta, Nossa. a gente tem que tomar cuidado com o horário, né? Porque uma hora de live cai, né? Sim. Então, 3h53. Mediante a tudo isso, mediante a tudo que nós colocamos, que está tudo certo, tá tudo assim, a gente está buscando, né, através dos conhecimentos dos nossos estudos, acho que uma coisa que o Sete traz, que é muito importante, inclusive ele é o remédio para nós não vibrarmos no negativo, ele mesmo traz o remédio. É que ele em si, de forma positiva, ele estimula a conexão com a natureza. No momento que ele estimula essa conexão com a natureza, ele está nos conectando ao divino. Se eu estou conectado ao divino e vivencio isso, eu escapo da vibração negativa dele próprio. Está me entendendo o que eu quero dizer? Se protege. Tá? Então a gente vai ter, sim, esse momento de introspecção, onde nós vamos poder verificar as nossas partes, e uma das nossas partes é sombria, assim como a Van Vidal falou, citou, mas podemos trabalhar com ela, acolher ela e buscar até essa transmutação. Porque, por exemplo, quem nasceu no dia 16 é um 7. E qual é o grande segredo do 16, que é representado pela torre, né? Que é a queda de tudo, que baixa o orgulho, que põe literalmente no chão todo orgulho, toda soberba, né? É transmutar, ir para o 7, ir para o sagrado. Exato. E na carta do 7, do carro, fala justamente isso. Esse condutor aqui, ele está segurando as rédeas das suas emoções antes que elas se transformem em sentimentos. Sim. Então, na hora de tomar decisões, não tomar nem no calor da emoção, nem muito na frieza da razão. Mas o 7, ele está ali em atenção. É como se ele estivesse já preparado. O carro está aperfeiçoado, esperando o alerta ligar. Quando a sirene tocar, você está preparado. E aí, uma coisa que eu estava esses dias assistindo uma palestra da Lúcia Helena Galvão, né? A professora, ela é maravilhosa. E ela falou 3 coisas que na hora ela estava falando de confiança, ela estava falando de você se aperfeiçoar na vida, automaticamente isso é o 7, isso é o carro. E quando a gente olha para essa lâmina, ela falou que tem 3 coisas que regem a nossa condução, a nossa confiança, o nosso propósito de vida. O 7, ele fala de coerência, das nossas atitudes serem coerentes com nossos pensamentos e com a nossa fala também ser coerente. Então, viver essa coerência já é um grande exercício. Então, dentro dos nossos relacionamentos, dentro do que a gente se propõe a fazer, a gente está sendo coerente com a nossa verdade, com a nossa essência. Isso é o 7. Por isso que a gente tem que olhar para si, né? Eu lembro da nossa professora Vanice Bonavigo falando isso no início da nossa formação. A gente não confia em quem a gente não conhece. Então, se a gente não se conhece, a gente acaba não confiando na gente mesmo. E a gente tem que buscar essa confiança através de olhar a nossa unidade com... Somos seres divinos, sim, em experiências na Terra de aperfeiçoamento. E a Lucilena, ela falou, existem 3 verbos que estão muito ligados a esse aperfeiçoamento. Primeiro, não verbos, são, na verdade, menções, memórias. Quando a gente fala dessa base, desse 4 aqui, a gente está falando de Câncer, o guardião das memórias. Então, a gente tem que olhar para nossa história, gente. A gente honra a nossa história. A gente já conhece a nossa história. A gente sabe de onde a gente veio. Isso é um questionamento do 7. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem me criou?
Agora, E isso a gente fica fala do interessante, divino. como é uma coisa tão mental, o 7, se vocês repararem, ele não tem rédea, não tem força. É a cabeça que vai comandar. O Ele universo é tem intelecto, mental. a sua força e o seu espiritual que vai comandar para onde esse Exato. carro vai. Ele não tem rédea. Ele não tem nada na mão para As fazer força. rédeas são Mas mentais dessas emoções. ele é E aí tão ela mental, fala, oi? ele é tão mental que o trunfo, né, de quem traz o número 7 é sempre sabedoria. Sabedoria. E que, na verdade, nós somos os grandes mestres, mas também os maiores algozes. Sim. Porque é justamente esse mental que sabe, é a consciência, é aquele que não deixa dormir. Sim, A sim. gente sabe os nossos defeitos e onde a gente erra. Por isso que a gente se pune. Por isso que a gente sabe nos boicotar. Então, por isso que essas questões psíquicas, mentais, são muito chamadas no ano 7 e agora no mês 7, gente. Então, quem que a gente está nutrindo ali, sabe? Então, ela fala da gente olhar as nossas memórias, a nossa história. Ela fala da consciência, da atenção, porque a memória está ligada ao passado. Esse quarto está ligado à raiz, às bases. O que a gente traz de memória? Se a gente aceita ou não aceita, a gente precisa ressignificar a nossa história. Sim. Para isso virar potência, para você no estado do presente, nessa consciência. E uma outra coisa que ela fala que é muito importante, a imaginação. E aí entra o 3. E aí entra aquilo que a gente tem que nutrir de positivo para a gente conseguir ter boas perspectivas. Porque confiar no universo é justamente saber que você está fazendo o seu melhor. Será que está? Aí entra o 7 do aperfeiçoamento. Você está se dando ou está esperando que o universo venha te trazer algo como nutrir uma vitimização? Jamais. Por isso que a gente honra a nossa história, ressignifica e faz por onde. Se aperfeiçoa. E um dos símbolos ligados a esse 7, nessa lâmina, parece um parafuso. A gente precisa reparar. A gente precisa consertar. E para isso a gente tem que olhar os nossos erros como aprendizado. Mas nunca a gente se estacionar naquela ferramenta, né? Como vitimização. Vocês estão... Eu acho que deu uma pausa aqui na minha internet. Como é que tá a conexão, gente? Pra Você mim tá ótimo. tá tremendo. Só tremendo, mas se ouve perfeitamente. Mas, ó, 4 Muito horas. bom. 4 horas, hein? Vamos Tá. ter que parar, Meninas, senão eu cai acho que é tudo, a muito gente perde importante. tudo. É muito importante a gente lembrar as pessoas que estão participando, que não conhecem numerologia, que gostariam mais de saber de si, dos números que trazem. Tenham uma oportunidade, né? Se deem o direito de fazer essa introspecção, de atingir esse autoconhecimento através da ferramenta que é o mapa numerológico cabalístico. Então, procurem uma de nós três, por exemplo, e faça seu mapa. Marketing é um pouquinho sim, porque é importante, vocês vão assim descobrir quantas coisas nós carregamos, quanta essência, e que está tudo nos números, né? Aliás, o cosmo é número, né? O divino é número. Então, nos sigam, vocês vão verificar, né, e se informar de várias coisas que só vai fazer bem para todos, ok? Muito bem falado. Só queria lembrar, eu acho que não vai cair ainda não, dos portais que a gente vai ter nesse mês 7, gente. Ah, sim. A gente vai ter, né, dia 7 de julho, esse portal triplo do ano, dia, mês e ano, dando 7. E aí, quando a gente faz a soma, dá o 21, que é a carta do mundo. A gente está justamente falando disso, de vitória. São 2 cartas no tarô que falam de vitória. O mundo, que é 3 vezes o número 7, e essa carta do 7 do carro. Então, oração, gente, é uma forma de conexão. Sim. Lembra do bem, do bom e do belo. E esse portalzão de 7 de julho, que é triplo, abre-se essa fenda, esse portal, essa possibilidade de maior conexão com a sua espiritualidade, vai ser em lua cheia. Então vai falar de transbordo, vai falar de ápice, vai falar desse mundo de plenitude, que é um momento muito bom para a gente olhar os nossos pensamentos e co-criar. A gente depois vai ter o portal do dia 16 de julho, mas que vai estar numa lua minguante. Então, para a gente aproveitar essa torre desse 16 para olhar aquilo, botar no papel aquilo que a gente não quer que faça mais parte da nossa vida.
não pessoas, mas aquilo que a gente tem de sentimentos, de escassez, de vitimização, Essa de última não não teve frase responsabilidade. mandala, hein? Ah, é. Exato. Mas de pensamentos, né? De colocar, usar como a queima do Senhor dos Karmas, aquilo que você quer botar ali e queimar, transmutar. Se assim vocês quiserem, não a mandala que vocês querem pedir, mas aquilo que vocês querem eliminar. É minguante. E no dia 25 de julho, vai ser uma lua crescente. Também bom. Então vai ser muito bom para a gente aí sim colocar na mandala, como a Nacife falou, daquilo que a gente quer co-criar de positivo, de trazer, de potência, né, para nossa vida. E aí, então, meninas, querem encerrar? Sim, Luna, sim, para você poder... Gente, obrigada. Obrigada ao povo que está aí assistindo a gente. Isso vai ser recorrente, nós vamos fazer outros, né? E foi muito gostosa a nossa live. Agradeço as minhas amigas de coração, numerólogas maravilhosas aqui também, tá? E estamos juntos aí. Vamos agora. Também agradeço. Agradeço Esse muito a cada um que entrou portal de lua aqui. cheia aí. Fazer uma conexão boa aí. Ah, e as cores, gente. Olha, o 7 vibra muito. Assim, é claro que a gente não pode se limitar, mas está muito ligado ao violeta, que é justamente essa cor dessa transmutação. Está muito ligado ao 7º chakra, né, que é o coronário. E a gente também fala da pedra, da ametista, que é muito ligada também, né, uma pedra muito coringa. Olha, Flávia. Tudo bom, Flavinha? É uma pedra coringa, justamente muito voltado para aquilo que a gente precisa transmutar. Então, Saint-Germain, né? Que essa energia esteja com a gente, que a gente possa olhar a natureza com outros olhos e trabalhar a autoconfiança, gente, o autoconhecimento. Eu acho que essa fé na vida, fé no homem, fé no que virá, mas fazendo os movimentos, né? Então, quando a gente pensa nesse 7, é o que a gente tem que se aperfeiçoar e trazer movimento, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, que sejam escolhas evolutivas, seja através de relacionamento, seja através das amizades, seja através do seu servir. Obrigada, meninas, pela essa oportunidade. E assim a gente se despede. Beijo, obrigada, queridas. Obrigada a todos. Tá? Obrigada, gente. Boa Tudo de bom para vibração todos. 7. Aproveitem o portal. Muita luz para todos. Aproveitem um mês e um ano, gente. Esse 7 vai estar com a gente até o final. É, mas o portal, né? 777. Beijo. Beijo. Gratidão. Obrigada.